Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós te louvamos, ó Deus, agradecendo por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de expressar o nosso amor por Ti, pela Tua obra, pela Tua igreja, pelos Teus servos em todo lugar, pelos Teus ministros, Senhor, pela santa instrução que recebemos de Ti, através da igreja, por meio do Espírito Santo. Deus bendito, Deus fiel, Senhor do céu e da terra, guarda os meus irmãos. Guarda a tua igreja, meu Senhor. Guarda cada membro na tua igreja, congregados na tua igreja, e os condutores, os teus ministros, Pai, eleitos e ungidos pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. A paz do Senhor, um dia de vitórias e bênçãos para você no seu lar. Um dia de vitórias e de bênçãos para você na sua grei, na sua igreja, onde você se encontra com os outros para louvar a Deus, bendizer o Senhor, exaltar o seu nome, porque vale a pena. Sou feliz com o Senhor, agradecido. Às vezes me vejo como mal agradecido, mas me esforço e estou diante do céu, como tomando o céu por testemunha, que eu me esforço para ser grato, para servir melhor. Agradecido também pela experiência de ontem com meus irmãos, 30 e tantas pessoas, perto de 40 pessoas conosco, numa solenidade bem informal. Louvores ao Senhor, brincadeiras fraternais, com muito respeito e carinho pelos nossos irmãos. Agradecer ao pastor Davi, ao pastor Cláudio, ao pastor Valdir, e agradecer as suas esposas, agradecer a membresia da igreja, membros da igreja do pastor Valdir, membros da igreja do pastor Davi e pastor Cláudio com a família que faz parte da nossa vida, do nosso histórico. Pastor Cláudio, a irmã Sônia, sempre conosco, nas boas e nas horas difíceis. Então, agradecidos a Deus. E agora nós vamos meditar na palavra, meus irmãos. Nosso texto hoje é ainda capítulo 33 de Isaías. Isaías 33, versículos 20 a 23. Aliás, a 24. É o finalzinho do capítulo, mas é muito importante para a gente não concluir. Seria uma falha grave não falar sobre a conclusão deste capítulo, uma mensagem maravilhosa que Deus nos entrega através do seu profeta. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali será grandioso, lugar de rios, correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro. A vela não
estenderam, então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habita nela será absolvido da sua iniquidade. A Bíblia Sagrada é uma fonte gloriosa de inspiração. Os profetas de Deus falaram cheios de Deus, cheios de graça. Homens que amavam o Senhor, que deram ouvidos à voz do Senhor, que o Espírito Santo usou como verdadeiros atalaias, verdadeiros instrumentos. E em tempos calamitosos, eles levantavam a voz e expressavam esperança. Em tempos de fome, de guerra, de peste, eles levantavam a voz, denunciavam o mal, o pecado do povo, a injustiça das autoridades, a indiferença do povo e apontava uma saída e ainda via um futuro glorioso. Então, é uma bênção a gente ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos, acreditar nos seus solenes ditos e pensar como vai ser bom, como será bom. Alguns pontos aconteceram aqui e ali e o conteúdo total, a bênção, a plenitude da bênção e da graça é no reino do Senhor Jesus. Então, é maravilhoso. Acreditar faz muito bem. Faz muito bem. É um conforto grandioso. Ele, no contexto desta leitura que fiz, ele fala de muita calamidade. O reino destruído, o povo sofrendo, as autoridades eliminadas, mortas, os profissionais somem. Num dos versículos aqui, acho que o 17, 18, ele fala sobre... Não é. Ele fala aqui sobre o escrivão. Onde está o escrivão? Onde está? Porque foi tudo devorado. Versículo 11 diz: concebestes palha, produzireis bragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. Isso é uma coisa profunda, falando sobre sofrimento e angústias. O versículo 12 diz: os povos serão como os incêndios de cal. O incêndio de cal eu conheço. No início eu adolescente trabalhei com cal, eu produzi cal. Existia um produtor de cal na nossa região e eu trabalhei com ele, para ele, produzindo cal. Você sabe o que significa queimar pedras? A pedra calcária ajuntada e organizada na caieira tradicional. A coisa tradicional era a maneira rudimentar de fazer cal, geralmente numa encosta, lá numa barreira, numa coisa assim, e a gente organizava aquilo ali e botava fogo, uma semana de fogo. Eram 3 dias alimentando o fogo com lenha forte, de
madeira dura, madeira aroeira e outras coisas. Depois vedava a caeira e deixava o fogo que foi lançado, as pedras já incandescentes, elas queimavam 7 dias. No 8º dia, quando a gente começava a tirar e jogava água fria naquela pedra pequena, ela crescia, ficava 3 vezes, mais ou menos 3 vezes o tamanho que era, e a gente tem a cal. Cal branco, 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 uma coisa linda. Mas era 3 dias de fogo, alimentando com madeira, com lenha boa. O profeta fala que o comportamento ruim do povo era como alguém concebendo palha, produzindo palha, transformando a palha em pragana, moer a palha, transformando ela em pragana para tocar fogo. Dizia: o vosso espírito vos devorará como fogo. Isto era uma coisa cruel, era terrível, a menção do profeta falando de um sofrimento sem comparação. Isto envolveria todo o mal que aconteceria com as guerras, com as ocupações e, inclusive, a destruição total do reino de Judá e do templo do Senhor. Mas no versículo 20, onde eu comecei nossa leitura, ele diz: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação quieta. Isso é depois de séculos de calamidade. Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas. E das suas cordas nenhuma se quebrará. Ele está falando de cidade feita com tendas. Mas o Senhor ali será grandioso. Lugar de rios, correntes largas, barco nenhum a remo passará por eles. Barco a remo é para riachos, para coisas. Não passa barco, porque seria correntes fortes, poderosas. Nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor será o juiz. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Aqui, meus queridos, fala da inteira dependência, o adorador dependendo inteiramente do Senhor. O versículo 23 diz: as tuas cordas estão frouxas. Aquele período que ele fala, ele denuncia: as tuas cordas estão frouxas. Não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá. Há uma inversão de situações. E até os coxos roubarão a presa. Apontando para tempos longínquos, tempos vindouros, mostrando a importância da cidade. E, sem nenhuma dúvida, o profeta de Deus, pelo Espírito de Deus, diz: Jerusalém. É Jerusalém, a cidade
que habitará quieta. A cidade das nossas solenidades, cidade que habitará quieta, habitação quieta, tenda que não será derribada. Meus queridos, não existe, não tem como admitir a divisão de Jerusalém, jamais. Uma das coisas terríveis dos dias de hoje e que vai continuar na perversidade, na calamidade, na mortandade, é o capricho, a ideia louca e quase suicida de um grupo de terroristas querer dividir Jerusalém para ter uma capital, como foi, digamos, a Alemanha foi dividida ao meio, uma parte da capital era Berlim Ocidental e a outra Berlim Oriental. E Berlim Oriental era chamada de democracia. Ninguém podia sair e ninguém entrava sem permissão e não dava para sair, ou seja, não tinha democracia nenhuma, era só o nome. Parece com essa desgraça que acontece hoje. O infeliz quer, não, é porque é democracia, e prendendo, e aprisionando, e condenando, e caçando os direitos das pessoas à revelia. Caçando mandato, tudo mais. Tudo à revelia, tudo por conta do diabo. Então, lá era assim. Lá, na Alemanha Oriental, era assim. A Alemanha Ocidental, como sempre, era chamada de federal, não falava democracia, mas todo mundo tinha liberdade. Jerusalém não será dividida. Nunca está aqui na palavra de Deus e está nos textos, nas leis atuais do Estado de Israel. Jerusalém não vai ser dividida para dar lugar à parte oriental. A parte oriental nunca foi de muçulmanos. E a ocidental também não. Quando foi por ocupação. A ocupação do mesmo jeito. Os califas que mandaram ali nunca foram dali, não eram dali. Então, a palavra nos deixa tranquilos. A cidade habitará quieta, a sua tenda não será derribada, as suas estacas nunca serão arrancadas e corda nenhuma se quebrará. Então não haverá Estado, não haverá Estado dos terroristas com a divisão daquela capital. E a palavra de Deus assevera isso. E o versículo 22 diz, porque o Senhor é nosso juiz, olha a maravilha que é. O Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei. Para quem abomina as Escrituras, para quem abomina Jesus Cristo, para quem abomina o Evangelho, para quem abomina o cristianismo, para quem abomina a fé, isto é realmente um terror. Mas é a palavra, é a verdade, e enche o nosso coração de alegria. O Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador e o nosso rei. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa. E como eu iniciei falando sobre o encontro na nossa casa com nossos irmãos, agradecer mais uma vez e orar pelo pastor Davi Guedes, pela sua família e pela igreja, a qual nos recebeu tão bem. Estamos ali, a gente não é, os pastores não são remunerados, e eu acho que ainda é a mão de Deus nisto, porque eu nunca fui remunerado como pastor para ter ambições na igreja, me segurar por isso, por aquilo. Não, eu servi. Estou servindo, enquanto der. E agradecer a Deus pelos meus irmãos e agradecer também pela saúde e o vigor da minha esposa, que
O dia foi puxado, a gente passou o dia num negócio bem legal. Mas ficou muito bom, foi muito bom nós podermos fazer o que fizemos. Servir muito bem os nossos irmãos, 30 e tantos. E foi bom demais. Vamos orar pelo pastor Davi e pela sua família. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a Ti pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Te louvamos, Pai, pela nossa experiência, ó Deus. Te louvamos, Pai, pela Tua bondade para conosco. Agradecemos a Ti, Senhor, pela comunhão com os nossos irmãos. Te louvamos, Pai, pelo que Tu nos proporcionou no dia de ontem. Agora, meu Senhor, nos dá a graça, a sabedoria para sermos mais gratos cada dia. Guarda os nossos irmãos, a Tua igreja, membros e congregados. Agora te apresentamos, Pai, o pastor Davi Guedes, a sua esposa, a sua família. Guarda cada um dos Teus servos, Pai. E também suplicamos pela igreja. Toma em Tuas santas mãos, Pai, a igreja. Guarda, Senhor, os nossos queridos irmãos, nossos alunos. Nos ensina, Senhor, a trabalhar com sabedoria, com graça e com humildade. Deus bendito e fiel, Senhor da glória, guarda, meu Senhor, os nossos ministros. Guarda, meu Senhor, toda a Tua igreja, toda a membresia. Opera poderosamente na vida dos nossos irmãos. No nome maravilhoso de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom dia.